Pessoal, eu trouxe 3 arquétipos direto nesse vídeo, porque vai ser um vídeo em que eu vou ir mais direto em cada um dos arquétipos, tá? Porque eles têm coisas parecidas, né? São arquétipos lindos, mais leves, né? Até mesmo o lado sombra desses arquétipos não é tão intenso, mas pode ser. Você tem sempre que fazer orar e vigiar com as suas sombras, com as suas programações, né? Mas já vamos começar com um arquétipo muito lindo, muito maravilhoso, que é o arquétipo do Sol. Estou aqui, então, solar, né? De amarelo, de batonzinho laranja, para a gente trabalhar o Sol, que é um arquétipo tão presente que é muito fácil de qualquer um sentir o que ele emana, né? Da maioria das pessoas entender o que é isso aí. O Sol, ele nos traz a vida. Ele também representa o plexo solar, que é o estômago, o poder pessoal, o seu centro. Ele traz, então, esse calor, essa luz. E é por isso que quando você está desanimado e você vê ali que abre um solzinho, você já começa a se animar de forma geral. Tem gente que vai falar que não, né? Mas o Sol, ele naturalmente proporciona isso. O Sol é o símbolo da vida. Então, para quem tá meio cabisbaixo, para quem tá achando difícil pegar aquela energia de alegria mesmo, de ânimo, o Sol é muito indicado porque ele vai trazer, então, essa vitalidade instantânea, natural. É interessante que nós temos o Sol na representação do baralho cigano, né? E nós temos o Sol também no tarô tradicional, e é muito bonito porque o Sol no tarô mitológico, por exemplo, ele sempre vai fazer referência a Apolo. Embora o deus Hélio que traga o Sol em si, Apolo também faz parte dessa temática solar. Porque Apolo é aquele cara exibido, é aquele cara cheio de talentos, né? E o Sol é a pessoa que está no centro das atenções. Ele está no centro do sistema solar. Ele não orbita nenhum outro astro, os astros que orbitam o Sol. Então vamos entender aqui que apesar que a gente vai falar de 3 arquétipos que vão trazer alegria, vitalidade, prazer de viver e motivação, eles se diferem. Então qual que é a característica aqui central, única do Sol? Exatamente que ele vai trazer toda essa motivação, mas vai te colocar também numa vontade de se destacar, né? Destaque, a gente não tá falando necessariamente de troca e interação. Os próximos arquétipos vão falar de trocas mais equivalentes. O Sol não. O Sol é aquela pessoa que tá em evidência e tá transmitindo a sua luz pro outro. Então, se você precisa estar em destaque e você tá cabisbaixo, tristinho, com desânimo, né? O Sol é muito interessante. Um ator, uma atriz, uma pessoa que precisa estar em evidência ali, não necessariamente trocando, mas com os holofotes nela, ou seja, eu preciso brilhar e eu não estou conseguindo brilhar. O Sol vai falar de você expressar os seus dons, de você expressar os seus talentos, vai falar também dessa prosperidade e é o símbolo da consciência, gente. O Sol é a consciência. Então nós temos o Sol aí consciente, a Lua inconsciente, né? E o Sol, então, por isso ele é Yang. Ele é masculino. Quando você trabalha bem o Sol, você trabalha o seu poder pessoal. Você trabalha a forma como a sua identidade interpreta as situações. Como o seu eu único reage às situações. E é exatamente pelo Sol ter essa característica Yang, masculina, que ele vai te fazer querer agir, tá? Agir como? Agir como o Sol age. Iluminando, trazendo lucidez, trazendo clareza. Então, quando você está naquele embotamento, naquela confusão mental, naqueles pensamentos repetitivos, colocar o Sol vai te trazer esse tipo de motivação. Não é uma motivação de metas, não é isso, tá? É uma motivação de você sentir que, poxa, você é poderoso, você é talentoso, e você começa a desanuviar aquele tanto de pensamento, né? Tem vezes, gente, que a gente fica embotado no mesmo problema, que a gente fica girando em círculos e não sai, né? Então o Sol traz a luz, né? São os famosos ditados populares aí, a luz no fim do túnel, a lucidez. Então tá precisando de clareza mental, tá precisando de entendimento das situações, as coisas estão confusas, o Sol traz isso.
Esse teor masculino do Sol também pode ajudar você, que às vezes tem alguns problemas com o masculino também, né? Tem problema com a figura paterna, tem algumas coisas estranhas nessa relação, no que ficou dessa relação para você. Você aceitar, integrar, meditar com o Sol pode te ajudar a ressignificar esse masculino. Porque quando você trabalha o masculino em você, você tem a aceitação do masculino no outro, né? E assim também os relacionamentos. Você se relaciona com figuras masculinas, isso aí tá meio confuso, isso tá meio dolorido para você num ponto, o Sol vai te trazer isso tudo. Então olha que lindo esse arquétipo. É claro que ele tem o lado negativo, tem gente que fala que é o lado sombra, mas eu gosto muito de falar, gente, do excesso. Os alunos do curso de Tarot Master sabem que a gente não trabalha lado ruim, lado bom de cada carta, né? Lado ruim, lado bom de cada arquétipo. É excesso. O excesso exatamente vai falar daquele limite que foi rompido. E os limites precisam ser respeitados. Todo excesso é ruim, né? Então, qual que é o excesso? De uma pessoa super confiante nos seus dons, nos seus talentos, e que age a partir de ser o centro das atenções. O egocentrismo. Aquela pessoa que tem que ser o centro de tudo o tempo todo. Aquela pessoa que tem que revelar as verdades o tempo todo. Peraí, tudo bem, clareza, lucidez é importante, mas você vai ficar jogando as coisas na cara do povo o tempo todo? Tudo bem, a autoconfiança que o Sol traz é deliciosa, mas desde que seja uma autoconfiança baseada na realidade. É esse o aspecto positivo do Sol, ele faz você ver o real. Então, todo mundo é talentoso, todo mundo tem dons e talentos. Então, desde que você seja real agora. Coloquei o Sol e eu tô querendo ocupar espaços que eu ainda não cativei, que eu ainda não conquistei, talvez eu precise estudar mais mesmo. Talvez aquele feedback negativo que a pessoa me passou seja uma crítica construtiva. Então, o que o Sol traz de excesso aí, ou do chamado lado sombra, é um egocentrismo, um exibicionismo. E também aquele lado otimista ruim, a famosa positividade tóxica. Você só quer o lado bom da vida. Você só quer a festa, você só quer a luz. Você só quer o dia, você nega a noite. A noite, toda noite, gente, é uma pequena morte. Você tem que se despedir das atividades. E uma pessoa extremamente solar, excessivamente solar, ela só quer fazer, viver, fazer, acontecer, né? Ela nega essa parte do repouso, do descanso. E os momentos que talvez não sejam tão bons, que sejam mais confusos, que seja uma lua. E não se esqueça, gente, que a gente tem que fazer uma associação de todos os arquétipos com os 12 modelos de personalidade de Jung, né? Lá no curso prático de arquétipos você aprende a ver e a classificar praticamente todos os arquétipos que existem, né? Na verdade todos, dentro de 12. Assim você entende todos os arquétipos que estão por aí, seja de animais, objetos, etc, tá? Então, fazendo essa associação, o Sol ele tá ligado ao arquétipo do herói. Então, vamos ver aqui agora um segundo arquétipo para fazer um contraponto com esse herói, para fazer um contraponto com o Sol, que também vai trazer alegria, vontade de viver, motivação, coisas maravilhosas, mas que vem diferente, vem num arquétipo do inocente. Dentro dos 12 modelos de personalidade, ele vai falar da inocência, da pureza, que são os golfinhos, tá? O golfinho é um arquétipo lindo, delicinha, né? E vai trazer toda essa alegria de uma forma diferente do Sol, né? Os golfinhos, gente, eles são extremamente sociáveis. Então, você precisa de alegria para interagir com as pessoas, para fazer trocas. O golfinho pode te ajudar muito. Ele é amigo, ele é alegre, ele é fofo. Quando você vê o golfinho, geralmente ele tá com outros golfinhos, sempre saltando. O golfinho tem aquela carinha de estar sorrindo o tempo todo, né? Já tem estudos que comprovam que as ondas das frequências mentais mesmo ali do golfinho são frequências muito altas, tá? Então, o golfinho tá praticamente em alfa, né, o tempo todo, feliz, alegre, mas ele é muito sociável, tá? Diferente do Sol, que é ele aqui e as pessoas ali, o golfinho, ele troca, ele é carinhoso, ele é amigo. E muito interessante que quando você trabalha bem esse arquétipo do golfinho, o lado luz dele, né, a parte boa, que não é excessiva ainda, ele vai falar da inocência. A inocência, gente, que é uma coisa da criança interior, que todo mundo precisa ter.
Então, quando usar o golfinho? Quando você tá desanimado, meio triste, meio melancólico, mas porque você sente que a maldade do mundo tá pesando nas suas costas, entendeu? Muita maldade, você acabou ficando maldoso. Quando eu falo maldoso, não é só porque você pode ter percebido que você tá julgando, condenando as pessoas. Não, às vezes você ficou maldoso com você. Você não pode errar, você não pode falhar, você se acha feio, entendeu? Você tem que estar perfeito para sair, para fazer as coisas. Então, tudo que é maldade do mundo, cobrança, mania de perseguição, medo de ser atacado, o golfinho trabalha a inocência, a pureza. Oh, eu quero dar um abraço, eu dou um abraço. Eu não gostei de uma coisa, fulano, eu não gostei. Por quê? Eu tenho que me matar antes de falar, né? Até para as coisas que não são boas. Então, o golfinho ajuda muito nisso. O resgate da sua criança interior, da sua brincadeira. O golfinho é muito brincalhão, né? Ele é brincalhão e ele é espiritual também. Altamente espiritual. Tem uma carta do Osho, se não me engano, é a conexão. E essa carta tem um golfinho assim, ó, conectado com a mente da pessoa, né? Os golfinhos no tarô mitológico, na carta 8 de paus, que é uma carta de bênçãos, de possibilidades velozes, eles são os anjinhos da guarda, eles estão ali acompanhando o navio, né, como os anjos da guarda. Então, quem tem proteção espiritual? Aquela pessoa que está na pureza, aquela pessoa que não está na maldade. Quando a gente entra na maldade, a gente cai na Matrix. A gente está submetido a essa Matrix aqui, a gente se distancia da nossa fé. E o golfinho, ele traz tudo isso, né? A espiritualidade, a fé, porque ele é inocente. Tá precisando fazer amigos? O golfinho. Mas é que tipo de amizade? Não é uma amizade visando interesse. É uma amizade pra bobeira, pra rir, pra brincar. É uma coisa leve, né? Qual que é o aspecto negativo ali, então, do golfinho? É que tudo em excesso é ruim. E qual que é o excesso da inocência? A ingenuidade. É o que eu sempre falo. Inocência sim, ingenuidade não. Ingenuidade é aquela pessoa que fica bobinha. Ela fica sonhadora também, sabe? Ai, nossa, vai ser tão legal. Ai, vai ser tão bacana. Mas cadê? Cadê? Vai ser... Por que vai ser legal, vai ser bacana? Ai, porque eu acredito em fulano. Ai, porque... Calma. Inocência, pureza, leveza e fé não devem ser ingenuidade. Ingenuidade, gente, é uma falta de capacidade de lidar com a realidade. Tá? No sol nós temos essa alegria, essa motivação, mas o lado negativo do sol é a pessoa que deixa de lidar com o real porque ela tem que ser foda, ela tem que ser o centro das atenções, ela tem que ter destaque. Então ela perde a noção real dos dons e dos talentos que ela tem. Ela, nossa, eu sou incrível, eu sou maravilhoso, e não é tanto assim. Esse é o lado negativo desse excesso de positividade. E no golfinho também, o excesso de positividade na pureza vai cair para a pessoa que também não consegue conversar com a realidade. É o que a gente sempre fala aqui no canal. O que é o ruim? O que é o mal? É a dificuldade de ver o real. Até rimou. Quando uma coisa rima, eu falo que eu farei camisetas, né? Estou quase abrindo uma loja. Então, o mal é a dificuldade de ver o real, de trabalhar com o real. E os golfinhos, no sentido muito excessivo, e todo mundo conhece alguém assim que é golfinho, né? Que é golfinho, um golfinho desequilibrado, né? Porque o golfinho equilibrado traz tudo isso de bom que a gente já viu, mas o golfinho desequilibrado, ai, mas vai ser legal, mas vai ser lindo, eu acredito na pessoa, e a pessoa é até roubada, e as coisas acontecem com ela, porque não existe isso, você tem que ter uma noção da realidade. Então, ficar muito sonhador, ficar acreditando em coisa que não tá pautada em coisas cabíveis ali, e te deixar bobinho, é o lado sombra ou excessivo. Não acredito que você vai cair nisso. Não acredito que você vai cair no excesso do sol também não. Se você estiver atento, alerta a essas sombras que vêm com os arquétipos e que você precisa trabalhar, tá bom? Vamos então a um terceiro arquétipo, que é um arquétipo muito lindo também, como todos esses aqui, né? Muito gostoso de trabalhar com ele. Também tem as suas sombras, mas também vai trazer essa motivação, essa alegria, e é um arquétipo que pode trazer uma rapidez, uma aceleração, uma movimentação, uma curiosidade, uma exploração, que é o beija-flor. Uma das coisas que a gente nota de cara com o beija-flor é a leveza, né? As asinhas do beija-flor a gente não consegue nem enxergar. Parecem hélices, de tão fininhas, rapidinhas, né? E parece que ele tá assim, ó, igual uma pluma.
pairando, mas as asas estão lá, trabalhando, né? Então, o beija-flor, ele vai trazer leveza para você. Uma leveza que não é uma pasmaceira, que não é você parado sem fazer nada, é leveza com ação. O beija-flor traz essa alegria, esse bem-estar. Por quê? Porque ele também é um arquétipo de amor. Ele é um arquétipo que é muito legal para parceria, para relacionamento, certo? Porque traz essa coisa da beleza, da leveza, também da doçura. Mas ele é explorador. Ele vai de flor em flor. Ele vai de lugar em lugar, né? Ele quer conhecer, ele quer explorar. Ele vai fazer você alçar os seus voos, tá? Então, coloquei o arquétipo do beija-flor achando que eu ia só assim ficar em berço esplêndido. Não. Ele é rapidinho, ligeirinho. Você vai ter vontade de fazer um monte de coisa. E é por isso que ele está associado nos 12 modelos de personalidade junguiana aí ao criativo, tá? Você pode associar também o beija-flor ao arquétipo do explorador, por essa capacidade de se movimentar. Mas eu vejo muito o beija-flor no arquétipo do criativo. Por quê? Porque uma das coisas que o beija-flor ativa na gente é essa vontade de criar, de fazer coisas novas. Você tem ideias, você tem insights. Você vai querer inventar moda. Você vai querer inventar moda, e que tipo de moda? Uma moda caprichada. O beija-flor faz com beleza. Ele tem aquela corzinha toda furta-cor, né? Às vezes roxo, às vezes verde ali, aquelas cores bonitas. Então, o beija-flor também traz beleza, mas não é aquela beleza de você ficar todo ornamentado, é a beleza de você criar o belo na sua vida. Então, mais capricho, mais dedicação, tá? Mais curiosidade com as coisas. Por isso também ele é indicado para o amor e ele é indicado para interações sociais, trocas sociais também. No trabalho, o beija-flor é muito legal para pessoas criativas, para pessoas que têm que ter ideia o tempo inteiro e não tá sabendo mais de onde tirar ideia. Eu me identifico muito com o beija-flor quando eu tô numa fase assim, mais leve, mais gostosa, quando eu não tô tão Cleópatra, né? Porque a Cleópatra, ela conversa ali com o governante, né? Ela tem aquela função de império, né? O beija-flor é mais leve. Talvez eu esteja me identificando nessa fase beija-flor ali um pouco, desses 3 arquétipos aqui. Gosto de todos, mas o que eu mais sinto no momento ali é o beija-flor. O sol também, mas o sol sempre foi muito natural meu, né? E o beija-flor, ele traz o que também? Aquela cura interior. Ele vai trabalhar processos de cura interior com você. Por quê? Porque veja bem, gente, a criatividade do beija-flor também é uma criatividade espiritual. São diferentes nuances, né? Do que é o espiritual em cada um, se são os talentos do sol, se é a pureza do golfinho, ou se é esse espírito ali de sair pelo mundo criando coisas belas. É isso que o beija-flor traz. Então é exatamente por isso que ele vai curar você. Você está se permitindo colocar a sua beleza aí no mundo? Você está se permitindo fazer isso? Você está considerando as suas ideias belas? Você está considerando aquilo que vem de dentro de você algo belo o suficiente, amoroso o suficiente, interessante o suficiente para ser compartilhado, para ser colocado ali? Ou não? Você está sendo perfeccionista, né? Você não se dedica, você procrastina, porque você tem um excesso de perfeccionismo. Quando a gente está no excesso do perfeccionismo ali, a gente está afastado da parte positiva do beija-flor. E gente, quando a gente fala assim, é melhor eu não fazer nada. Não vou nem fazer nada, porque eu sei que não vai dar certo. Você não tá na alegria, você não tá na valorização da sua beleza. Quando a gente fala beleza, como eu falei, não é a beleza da Cleópatra, não, tá? Não é a beleza dos ornamentos, etc. Não. Eu vou fazer por quê? Porque, nossa, que bonito isso que eu fiz. Então o beija-flor, ele tem isso. Que bonito isso que eu fiz. Que alegrador isso que eu fiz, que eu criei, que eu desenvolvi. E por isso ele pode ser, e acaba sendo alguém que vai olhar os detalhes. Olha como o beija-flor é pequeno, tem várias cores, como a gente falou, as asinhas, ele é delicado. Então, a beleza mora nos detalhes. E daí vem o espírito da dedicação, né? Você tá fazendo as coisas de qualquer jeito, só pra fazer? Ó o beija-flor aí.
a atenção aos detalhes, a dedicação, tá? Só que com muita criatividade. O lado excessivo do beija-flor é exatamente o que a gente comentou aqui. Uma pessoa que se dedica muito, que cria muita coisa, mas que tem muita minúcia, acaba caindo no perfeccionismo. E é sempre assim, né, gente? Aquilo que você mais precisa também vem com o seu contrário. E é isso que muitas pessoas falam que não entendem, né? Ah, eu coloquei um arquétipo pra eu ficar alegre, eu fiquei deprimido. Ah, eu coloquei um arquétipo, não tem isso? Você já ouviu muito isso? Talvez isso tenha acontecido com você. Ah, eu coloquei um arquétipo de amor, destruir o relacionamento. Porque tudo vem com o seu contrário. Gente, todo excesso esconde uma falta, não é isso? Então, tudo vem com as polaridades ali. Você vai colocar o beija-flor, você vai ficar essa pessoa cheia de ideias. Essa é a tendência do arquétipo trazer pra você, tá? Cheio de ideias, criativo, tudo é muito belo. Eu quero fazer, eu quero acontecer. Ah, mas se não estiver perfeito, eu não vou fazer. E começa a vir aquele sofrimento. Então, você vai precisar estar com a sua consciência em dia também, para observar quando esse lado sombra vier, né? Porque o lado sombra, gente, tem todas as nossas programações da Matrix. Tudo aquilo que o inconsciente coletivo recebeu de programação. Nós fomos programados para agir de certas formas. E cabe à nossa lucidez, o nosso autoconhecimento de olhar e falar assim, ah, não, já sei. Até aqui é bom para mim. Passou disso aqui, eu tô na neurose. Passou disso aqui, eu tô psicando. Tô surtado, tô ficando doido. Ah, não. Mas até aqui é bom. Então não é que eu vou pegar o arquétipo e jogar no lixo. Ou vou falar que deu errado pra mim, né? E é por isso exatamente que eu trouxe 3 aqui pra você. Por exemplo, como eu já comentei, o do sol é um que já é mais fácil pra mim. O do beija-flor é um que eu não tinha ativado, mas eu estou sentindo ele na minha vibe. Eu tenho a tendência perfeccionista, sim. Então eu tenho que ficar atenta. Mas eu escolho mais ativar o beija-flor no momento. Por quê? Porque eu tô precisando de movimento. Eu estava procrastinando uma série de coisas, né? E agora eu tô cheia de ideias, eu tô criativa, eu quero fazer. Então eu que arque com esse perfeccionismo. Todo arquétipo é uma forma de você se trabalhar melhor. E o golfinho, pra mim, dos 3 no momento, não é um que eu tô querendo ativar. É lindo, é maravilhoso, eu não rejeito o golfinho, né? Poderia ativar sim, mas eu acho que ele vai me trazer uma sensação de que, ai, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. E eu tô querendo mais ação, um pouquinho mais de ação. Então, acho que o beija-flor vai me trazer todas essas ideias que eu preciso ter. Deixa aqui, então, pra mim as suas impressões desses 3 arquétipos e as suas experiências. E também, gente, por favor, por obséquio, começa a colocar aqui nos vídeos os próximos arquétipos que você quer que eu traga aqui no canal, tá? Tem muita sugestão lá no Instagram, mas eu quero ver vocês também deixando as sugestões aqui, ó, que eu faço um mix, veja os arquétipos que vocês estão querendo mais e trago pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!